Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo tranquilo, galerinha? Turma, bora para nossa aula de hoje? Galerinha, na última aula nós começamos então a hematologia, e aí nós começamos a falar do estudo da série vermelha. Bom, antes de mais nada, né? Como eu sempre venho falando para vocês, eu acho que a primeira coisa, antes da gente estudar as alterações, é a gente aprender o que é normal. Somente aprendendo o que é normal, você vai ter critério para saber o que é alterado, ok? Então, obviamente que aqui dentro da hematologia, a gente vai ter um módulo básico, mas assim, que forma uma estrutura para que você desenvolva, né, futuramente, quadros mais avançados. Eu, particularmente, acho que um grande erro de quem está começando na área é já querer aprender lá em cima, né? Sem ter tido uma base primeiro, tá? Então, esse é o objetivo aí dessas aulas, tá certo? Então, em cima disso, hoje nós vamos falar um pouquinho dos leucócitos, tá bom? Vamos aprender sobre os leucócitos. E assim como nós falamos da série vermelha, quando nós aprendemos, então, a formação das hemácias, como que acontece a formação, e depois como se classifica e como se conclui o estudo da série vermelha, nós vamos agora estudar como se formam os leucócitos e também como se classifica os leucócitos e como se conclui o estudo da série branca, tá bom? Então, vamos nessa, galera. Provavelmente eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, tá? Em 2 vídeos. Um agora e depois eu falo com vocês ao final sobre esse outro vídeo, tá certo? Então, galera, vamos começar. Para a gente começar a falar dos leucócitos, né, do estudo da série branca, a gente, então, precisa aprender como que se formam os leucócitos. Legal? Então, vamos lá. Então, esse quadro geral que eu já apresentei para vocês, você percebe nele que existem diferentes eixos de formação de cada tipo celular, né? Isso vocês já entenderam. Onde eu pintei ali é um eixo que nós já conversamos sobre ele, que é justamente a formação das hemácias. Legal? Formação das hemácias. Então, vamos lá rapidamente. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui em cima uma célula tronco, chamada de hemocitoblasto, lá na medula óssea. Essa célula tronco, ela é uma descendente de quando começou a hematopoiese lá no período intraútero, ok? Nos primeiros meses de vida, quando começa a formação das células sanguíneas. E esse hemocitoblasto que a gente mantém em estoque na medula óssea, são células descendentes diretas lá do desenvolvimento fetal. Tá legal? Que isso começou lá intraútero ainda. Então, a gente tem um estoque dessas células, do hemocitoblasto, na medula óssea. E esse hemocitoblasto, que é uma célula pluripotente, ela dá origem, inicialmente, a 2 grandes eixos, ou grandes linhagens celulares, que é a linhagem mieloide ou a linhagem linfóide. Tá certo? Dentro da linhagem mieloide, é que nós temos grande parte das células que nós enxergamos e estudamos no sangue. Enquanto que da linhagem linfóide descendem principalmente os linfócitos que nós vamos encontrar no sangue, que a gente vai falar depois sobre eles, tá bom? Então veja, vamos focar aqui na mieloide, ok? Dentro da linhagem mieloide, quem que vai ser formado a partir dessa linhagem mieloide? Ó, nós já vimos os eritrócitos, as hemácias, esse eixo que está pintadinho aqui. Hoje nós vamos dar foco aqui, em especial os granulócitos, visto que são as células que mais são produzidas no sangue. E depois nós falaremos ainda das plaquetas. Veja, apesar de plaqueta não ser uma célula, ela é um fragmento de célula, ela também descende de uma célula da linhagem mieloide. Tá legal? Também descende de uma célula da linhagem mieloide. E aí a plaquetopoiese, a trombopoiese acontece de uma forma um pouquinho diferente, que a gente estuda em outra aula. Certo? Então vamos lá, galera. Vamos primeiro aprender aqui sobre os leucócitos, principalmente aqui os granulócitos aqui. Então, basicamente, leucopoiese é um processo de formação de leucócito. Beleza? É isso que significa o termo leucopoiese. Lembrando que você pode encontrar como leucopoiese ou leucopoiese.
bom? Que são as células brancas do sangue. Beleza. Para a gente estudar leucócitos, né, como que eles são classificados? São classificados de diferentes formas, dependendo da área que você estuda, mas a principal classificação aqui dentro de hematologia é baseada na presença ou ausência de grânulos, tá? Presença ou ausência de grânulos. Ora, tem grânulo ou não tem grânulo, beleza? Ele pode ser classificado também como polimorfonuclear, aqueles leucócitos que possuem núcleos de diferentes formas, ou mononuclear, como, por exemplo, aqui o linfócito e o monócito, tá bom? Mas vamos aqui dar ênfase um pouquinho como a classificação mais comum utilizada em laboratório, que é granulócito, aquelas células que possuem grânulos, e agranulócitos, que são aquelas células que não possuem grânulos. Exceto raras exceções, como os linfócitos, algumas vezes ele possui grânulos, mas são raros e a gente fala depois, tá legal? Mas uma granulação um pouquinho diferente, existem diferentes tipos de linfócitos, depois a gente conversa sobre eles, tá legal? Não vamos misturar as estações aqui. Então vamos lá. Quem são os agranulócitos? Aquelas células que não têm grânulos, que a gente vai observar no sangue. São os linfócitos, que são os menores leucócitos no sangue, tá? Sobre os linfócitos, há diferentes tamanhos de linfócitos também, porém, é uma célula de tamanho, né, muito normal, muito comum a gente encontrar no esfregaço sanguíneo linfócitos de tamanhos muito próximos ao tamanho de uma hemácia, tá? Isso é muito importante a gente estar colocando aqui, né, porque é muito difícil a gente falar de tamanho sem uma régua, sem uma base para ter noção do que é tamanho. É muito fácil colocar uma foto legendada aqui para vocês, e com escala de tamanho. Mas quando você está ali lendo uma lâmina, qual que é o parâmetro de tamanho que você tem? Tá? No caso, você utiliza como parâmetro uma hemácia, porque você vai encontrar muitas hemácias. Tá? Vocês lembram qual que é a quantidade de hemácia que eu tenho perante o que eu tenho de leucócito. Então, bater o olho numa lâmina, você vai encontrar um monte de hemácia. Opa, uma célula que não tem grânulo, com um núcleo grandão, tamanho muito próximo a uma hemácia. Pô, estou diante de um linfócito. Por que eu estou falando isso? Porque, em contrapartida, nós temos uma outra célula que também não possui grânulo, que é o monócito. Tá? Que é o monócito. O monócito já é o maior leucócito que eu tenho no sangue. Já é o maior leucócito que eu tenho no sangue. Então, eu bati o olho, vi uma célula grandona. O núcleo parece um feijãozinho. A maioria das vezes era um núcleo, parece um feijão. Parece um rim, um feijão. Estou diante de um monócito. E lembra que monócito e linfócito, tamanhos deles são muito diferentes. Os linfócitos, o tamanho se aproxima de uma hemácia, e os monócitos são células grandonas, são os maiores leucócitos que eu vou encontrar no sangue. Bom, uma outra característica do linfócito, que geralmente tem pouquinho citoplasma, é bem pouquinho citoplasma, tá certo? Núcleo grandão. Beleza. E uma coisa legal também do linfócito, do monócito, é que o monócito, na sua formação, ele termina o seu processo de maturação no tecido, onde o monócito ele sai do sangue, vai para o tecido e se transforma em macrófago. E ali ele vai viver o resto da vida dele. Enquanto que os linfócitos, nós temos que lembrar que existem diferentes tipos de linfócitos, tá? Que eles vão terminar também o amadurecimento nos linfonodos, ok? Nos órgãos secundários. Sua formação também, além de medula óssea, também vai acontecer em linfonodo, por exemplo. Tá legal? Lembra que a gente tem diferentes tipos de linfócitos. Nós temos linfócitos B, linfócitos T, linfócitos citotóxicos, que aí aparece uma granulação, a outra você pode encontrar nesses linfócitos. Você tem o NK, o Natural Killer, tá? E apesar de que, né, na hematologia a gente não consiga diferenciá-los, para a gente é só linfócito, tá? Nós temos que lembrar desses outros tipos, justamente por conta do que eu falei para vocês. Eu falo para vocês que linfócito não tem granulação, mas de repente, se você estiver diante de um linfócito citotóxico, você pode observar alguma granulaçãozinha, visto que os linfócitos citotóxicos, eles possuem essa granulação, tá? É raro, é difícil observar isso, mas eu posso encontrar, tá? Tudo bem? Beleza, então falamos dos agranulócitos, daquelas células que eu vou observar no sangue. A menor célula é o linfócito, o monócito é a grandona, com o núcleo parecendo um feijãozinho, parecendo um rim. Beleza.
entendi o que são agranulócitos. Agora vamos focar nos granulócitos. Quem são as células no sangue que possuem granulação? Primeiro, nós temos o eosinófilo. Tá? Eosinófilo, um cara rosadinho, um núcleo bilobulado, na grande maioria das vezes. É aquela célula que você bate. Tem aquele núcleo eosinofílico, fica rosinha, né? Tem afinidade pela eosina, então fica rosinha. Você bate o olho ali, você vê 2 lóbulos no núcleo, veja aqui essa imagem do eosinófilo, ele bem rosadinho, pô, tô diante de um eosinófilo. Totalmente inverso do eosinófilo, nós temos o basófilo. Basófilo é um cara que você vai bater o olho, você já vai dar de cara com o basófilo, vai compreender na hora o que é um basófilo. Ele tem grânulos basofílicos, ele se cora em azulzinho, fortinho. Geralmente você enxerga ali no esfregaço ele bem pretinho, tá bem pretinho. Você quase não observa o núcleo do basófilo, de tanta pigmentação, de tanta granulação que possui no seu citoplasma, que praticamente cobre o núcleo e lembra que é praticamente da mesma cor do núcleo. Mas ele é bem característico, depois a gente vai ver isso aí mais tarde, tá bom? E aí nós temos, então, uma célula, o eosinófilo, que tem granulação eosinofílica. Por outro lado, nós temos o basófilo, que tem granulação basofílica. Por isso basófilo, por isso eosinófilo. Beleza. Acabou? Não. Depois nós temos um cara que possui grânulos neutros e por isso é chamado de neutrófilos, que é esse cara aí que mais prevalece no sangue periférico, justamente devido à sua função, né? Defesa, primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico. Tá legal? Os neutrófilos, então, possuem uma granulação, geralmente uma granulação mais fina, tá bom? Justamente por possuir características neutras, não é nem eosinofílico, nem basofílico, não fica tão rosinha, não fica tão roxinho, fica ali no meio do caminho, tá legal? Muito comum, também possui núcleo segmentado, bilobulado, trilobulado, tá bom? Ou multilobulado ali, em algumas patologias também pode acontecer. Tudo bem? Então, assim, a gente diferencia e começa a compreender como procurar por essas células em um esfregaço sanguíneo. Rogério, mas aqui eu tenho um desenho. Tá legal. Então, olha lá. A mesma imagem agora, na mesma ordem, porém, das células em si. Tá legal? Aqui nós temos, então, linfócitos, núcleo bem grande. Lembrem também da imunologia que o linfócito, em especial o linfócito B, quando ele se diferencia, ele produz anticorpos, ele se transforma em plasmócito no tecido. Tá legal? Então, também é uma célula ainda que não tem uma parte, né, do seu amadurecimento que acontece no tecido, tem uma série de coisas da parte da imunologia. Para nós aqui, linfócitos apenas. Não se esqueçam que existem diferentes tipos de linfócitos. Monócito. Ô, Jair, você falou que o núcleo do monócito parece um feijãozinho. Eu nunca comi um feijão com esse formato. Concordo com você. Tá? Concordo com você. Nessa imagem aqui, o núcleo está todo meio deformadão ali, mas é muito comum a gente encontrar ali um núcleo ali parecendo um feijãozinho ali. Tá bom? A gente vai ver isso em aula prática depois. Tá bom? Aqui é só um exemplo. Mas uma característica muito importante: 2 células que não possuem granulação, o linfócito, núcleo grandão, pouco citoplasma, monócito, a maior leucócito que eu tenho no sangue, núcleo meio deformadão ali, na maioria das vezes parece um feijãozinho, já tem mais citoplasma. Lembra que esse monócito, no tecido, ele vai se diferenciar em macrófago, tá legal? O linfócito, no tecido, ele também vai se diferenciar em plasmócito, quando produz anticorpos, principalmente linfócitos B. E agora vamos para o lado do granulócito. Como eu falei para vocês, olha aqui o eosinófilo, todo rosinha, o núcleo até um pouquinho tampado aqui, parece que tem 2 núcleos, tá? Mas, na verdade, os núcleos desses granulócitos, eles são lobulados, tá? Eles estão ligados por heterocromatina um com o outro, tá bom? Um com o outro. Aqui nós temos o basófilo, um cara bem escurinho, vou mostrar depois outras fotos para vocês, tá bom? De basófilo, bem escurinho, bem negrinho, bem característico, você bate o olho, chama atenção. E, por fim, os neutrófilos, uma granulação mais fina, mais branda, núcleo segmentado, bonitão, legal? Aqui uma primeira imagem para vocês, então, para a gente começar a diferenciá-los. Então, pessoal,
isso aí, tenho certeza que vocês lembram muito bem, os leucócitos são as células do sistema imunológico que estão fazendo uma grande patrulha ali pelo sangue. Então, qual que é a função dos leucócitos? Defesa, sistema imunológico. Legal? Sistema imunológico. Aqui mostra uma imagem aqui de uma infecção urinária, tá? O quadro mais comum, né? O quadro infeccioso mais comum em qualquer laboratório clínico, tá? Infecção urinária, certo? Então, por exemplo, os leucócitos, eles são importantes marcadores inflamatórios ou infecciosos, tá? Então, são células que fazem a defesa do nosso corpo, mas lembrem de uma coisa interessante, muito importante. Infecção é uma coisa, inflamação é outra. Calma, não entendi, Rogério, volta lá. Beleza. Nós temos duas condições em que aparecem os leucócitos aí na nossa defesa. Um processo inflamatório ou infeccioso. Lembra que são coisas diferentes. Você pode, por exemplo, estar subindo uma escada, torcer o seu pé incha. O seu pé vai estar inflamado, tá? Você lesionou um tecido, inflamou, por isso inchou, né? Ficou vermelho, ficou quente, inchado, todos os sinais da inflamação. Isso é uma coisa. Mas perceba que não existe um agente etiológico causando o problema. Você lesionou um tecido por uma torção. Agora, você pode ter uma ferida e aquela ferida está infeccionada, ou seja, pode ter bactérias ali, fungos ali, aumentando aquela inflamação, né? Então, aí você tem um agente infeccioso, você tem uma infecção. Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte: toda infecção está inflamada, porém nem toda inflamação está infeccionada, tá? A gente precisa compreender isso muito bem, tá? Às vezes, muitos médicos não compreendem isso. No caso de uma infecção urinária, por exemplo, eu tenho leucócitos na urina, tá? Vocês já tivemos aula de urina. E quais leucócitos eu tenho em uma infecção urinária? Ora, justamente os neutrófilos, porque são células que saem do tecido para atacar o invasor, para atacar as bactérias, por exemplo, que estão causando a infecção. Então, quais são os marcadores presentes ali? Eu tenho leucócitos na urina, e se eu tenho uma infecção bacteriana, no caso, eu tenho também bactérias na urina. Rogério, então quer dizer que eu posso ter uma inflamação de urina? Justamente, você pode ter uma inflamação de urina sem ter uma bactéria lá causando problema, tá? Por exemplo, às vezes alimentos ácidos, qualquer coisa assim, podem provocar uma inflamação urinária. Parece besteira, mas olha aonde vai. Muitos médicos não compreendem a diferença entre inflamação e infecção urinária, por exemplo, e aí, ao invés de tratar com anti-inflamatório, trata com antibiótico, ok? Porque não tem esse jeitinho aí de compreender os nossos exames, às vezes. Não estou dizendo que todos os médicos não, mas é algo importante, tá? Leucócitos são importantes marcadores, sim. Sempre vão estar condizentes com infecção? Não. Pode estar condizente com inflamação também. Lembra da infecção urinária? Eu posso ter uma infecção urinária ou eu posso ter uma inflamação urinária, ok? Sem ter bactérias presentes ali. Beleza? Tranquilos? Então, aqui um pequeno resumation ali para você que está anotando aí na sua casa, se ligar aí no seu caderno para ficar bonitinho. Os leucócitos são células do sistema imunológico com função de combater micro-organismos invasores, tais como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Pô, professor, eu já sei disso. Beleza. Mas agora vale um estudo a mais. O nosso organismo, de modo geral, quando ele está diante de um invasor, vocês devem lembrar que existe no nosso sistema imuninato, o adaptativo, resposta humoral, resposta celular, lá da imunologia, lembra vagamente, procuraria um pouquinho mais sobre imunologia lá. Mas, cara, se liga numa coisa, quando o nosso organismo, né, quando o micro-organismo invade o nosso corpo, de primeiro momento, o nosso organismo não sabe o que vai vir, não sabe o que está enfrentando, ok? E sinalizações mandam células do sistema imunológico até o local, que vão trabalhar e vão conhecendo, então, esse micro-organismo e vão se adaptando. Pô, parece redundante, mas então é por isso, galera, que acontece? Diferentes células, diferentes leucócitos possuem funções diferentes.
Quando o nosso corpo está diante de um problema novo, uma invasão de um micro-organismo recente, novo, que ele não sabe o que é, quem está prontinho no sangue para ser mandado para o local, para fazer o que dá para fazer, são os neutrófilos. Cara, são os soldados da linha de frente. Da linha de frente. Tanto é que os neutrófilos, quando saem do sangue e vão para o tecido, para atuar no tecido, ele não vai retornar para o sangue, ele morre ali, matando ou não o micro-organismo, ele morre ali. Então, se acontece isso, né, se esses neutrófilos vão até o local para combater, da forma com que ele conseguir uma infecção, ele vai morrer se matando ou não o inimigo. E se ele morre, né, ele acaba formando o pus. E são esses leucócitos que formam o pus que eu encontro na urina, que eu encontro em uma ferida, que eu posso encontrar no líquor. Tá legal? É justamente isso que forma aí o pus. Por isso que os leucócitos, em especial os neutrófilos, é que é aqueles caras que estão prontos para atuar naquele momento, na primeira linha de defesa, no primeiro quebra-pau contra o micro-organismo. Tá legal? Tá legal? Claro, mais uma vez, depois o nosso sistema ele se adapta ao longo do tempo, e aí células mais especializadas e que passaram por um processo de especialização, né? Sistema imunológico é isso, né? Não vou entrar em detalhes de interleucina, de apresentação de antígenos aqui, mas eu tenho certeza que todos já viram, né? Ele vai se adaptando e vai moldando uma resposta mais potente contra esses micro-organismos. É por isso que o nosso corpo, então, nosso organismo, passado um certo período da infecção aguda, ele se adapta, então, e células especializadas são enviadas até o local. Tá? Por exemplo, frente a um parasita, um verme, por exemplo, eu tenho certas células, como, por exemplo, os eosinófilos. Contra bactérias, eu tenho os neutrófilos, ok? E assim por diante. Tudo bem? Um pouquinho da imunologia aí vocês devem puxar aí da lembrança de vocês aí, para então compreenderem aqui o processo. Então, galera, se eu tirar o sangue de vocês agora, tá todo mundo perfeitinho, bonitão no pedaço, o que eu espero? Tá? Daquela pessoa que tá de boa, que tenha grande parte dos leucócitos que eu analise, que eu encontre, sejam neutrófilos. Representa em torno de 70% de todos os leucócitos que eu vou encontrar no sangue. Tá aí, ó, a carinha bonitinha de um neutrófilo bonitão aí para vocês na tela. Tá? Um neutrófilo bonitão. Bom, neutrófilo bonitão aí da célula. Veja lá o núcleo lobulado, nesse caso trilobulado, 3 lóbulos. Tá legal? Repare sempre, tá? Análise qualitativa, microscópica, a gente sempre tem que analisar detalhes. Veja a granulação bonitona, compare o tamanho com uma hemácia, veja o tamanho do neutrófilo, o tamanho de uma hemácia, tá bom? Tudo isso aqui serve de parâmetro para a gente. Aqui algumas informações, tempo de vida de 6 a 9 horas, significa então que nós estamos produzindo células o tempo todo, em uma taxa constante, mas essa taxa pode ser acelerada ou não, dependendo de um quadro infeccioso, de um quadro inflamatório, ok? Perceba essa granulação bonitona do citoplasma, grânulos neutros, nem tão corados, nem tão fortes, nem tão fracos, aquela granulação bonita, tá? E lembre-se que você vai encontrar muito mais dessas células no sangue, tá? Espera que você encontre muitas mais células no campo, muitos mais neutrófilos no campo, na leitura de uma lâmina. Tá legal? E essa granulação são enzimas digestivas ali, porque o neutrófilo justamente ele faz fagocitose, né? Então, quando a gente faz uma lâmina, por exemplo, de um líquor, né, em frente a uma meningite bacteriana, por exemplo, você faz lá uma coloração, você pode encontrar, inclusive, bactérias no interior dos neutrófilos, tá? Porque eles fagocitaram essa bactéria, então você encontra ali, né, você tem alguns achados nesses neutrófilos no líquor, por exemplo, né, que mostram essa fagocitose, te levam também a um quadro, claro que no líquor, a análise do líquor tem outras condições, né, que você vai analisar, mas você pode encontrar neutrófilos com bactérias no seu interior, que são bactérias que foram fagocitadas por eles lá no líquor, tá? Um importante marcador, um importante relato na análise do líquor, inclusive. Então, galera, olha lá, quando a gente fala dos neutrófilos, veja, 70% significa que a cada 10 leucócitos que eu encontrar no sangue, 7 são neutrófilos. E é por isso que ele é um grande marcador para a gente, e ele é de muita importância para a gente na leitura dos hemogramas. Primeira coisa que nós temos que entender sobre neutrófilo
tá? Eu sei, tem os linfócitos também, que depois a gente vai falar sobre eles, mas olha, vamos falar dos neutrófilos agora. O que acontece? A formação dos neutrófilos, que né, tem aproximadamente uma duração de 12 dias, vocês podem encontrar em livros de 14 dias, 10 dias, coloquei um tempo ali, médio, tá, de 12 dias, desde da célula da sua formação, da primeira célula da linhagem neutrofílica, até o segmentado final, que é o neutrófilo segmentado, que é aquele que a gente observa no sangue periférico, de 12 dias, tá? Então, pare um pouquinho para observar detalhes dessa imagem aqui. A primeira célula da linhagem, né, que a gente consegue reconhecer, apesar de ser muito difícil o reconhecimento, ele é muito mais prevalente em punção de medula, é um exame que a gente não vai fazer, que é o mielograma, né, que são médicos patologistas que fazem, é o mieloblasto. É o mieloblasto. Perceba aqui tem uma escala também muito interessante de tamanho celular. Veja o tamanho do mieloblasto para as outras células. É a maior célula. É a maior célula que nós temos na medula que vai formar, então, os neutrófilos segmentados. Depois do mieloblasto, nós temos o promielócito. Está aqui. Veja que tem diminuição do tamanho celular, núcleo também está diminuindo, justamente, né, essa condensação do núcleo, ela ocorre porque a célula está se diferenciando, está desligando alguns genes na heterocromatina, condensando o DNA. Então, essa condensação da cromatina gradual, contínua, vai também refletindo no tamanho do núcleo. Né? O DNA está todo frouxão lá numa célula indiferenciada, você observa nucleolos evidentes, são essas zonas mais claras do núcleo, e aí esse DNA vai se condensando, ficando mais rígido, o núcleo também começa a diminuir de tamanho. Ainda já chegou no ponto final de especialização dela? Não. Né? Depois do promielócito, nós temos o mielócito. Perceba que o tamanho da célula diminuiu mais ainda, o núcleo também diminuiu. Depois nós temos o metamielócito. Olha, o tamanho diminuiu pouco, mas diminuiu. Veja que o núcleo... Lembra que o núcleo vai segmentar lá no final. Ele começa a ficar mais evidente a segmentação aqui no metamielócito, mas perceba que o núcleo é grandão ainda. Perceba que o núcleo é grandão. Depois do metamielócito, nós temos o bastonete. Olha aqui, onde o núcleo parece ali uma salsicha dobrada, né? Uma linguiçona ali dobrada. Por isso é chamado de bastonete, neutrófilo bastão ou bastonete, ou não segmentado, né? Ou ainda, neutrófilo não segmentado, é a mesma coisa, né? Que é o último estágio do amadurecimento desse neutrófilo. Então, perceba aqui o núcleo, a diferença do núcleo no bastonete para as células atrás, ó. Bom, essa célula ainda não chegou no grau final de maturação. Depois do bastonete, nós temos os neutrófilos segmentados, que aqui eu mostro um para vocês, no início da segmentação. Os neutrófilos segmentados mais jovens, geralmente possuem um núcleo já segmentado, bilobulados, mas ainda com a cromatina relativamente frouxa, até que ele atinge, então, o grau máximo de maturação, o grau máximo de condensação nuclear, e aí nós vemos, então, neutrófilos trilobulados, núcleo mais corado, mais basofílico, mais roxinho, justamente porque a cromatina condensou no seu grau máximo aqui. Tá legal? Então, pessoal, entendam esse eixo que eu coloquei para vocês aqui, como que a gente vai observar todas essas células. Galera, aí vem uma dica. Primeiro, vamos aprender o que é normal, depois o patológico. Sabe por quê? É muito comum a gente vai visualizar os segmentados, vai visualizar os bastonetes, ok? Posso observar metamielócito? Posso. Posso observar o mielócito? Posso. Mas, cara, todos os quadros, né, principalmente daqui para trás, estão associados a patologias. E aí a gente vai estudar algumas delas depois. Tá legal? Então, até o bastonete, eu encontro bastonete no sangue, alguns em condições normais, 1%, 2%, 0%, mas encontro. Eu espero que tenha muito mais segmentados no sangue, mas um ou outro bastonete eu posso encontrar. Lembra que é um processo gradual de segmentação, tá? De amadurecimento. Agora, posso encontrar metamielócito no sangue? Opa!
Se eu encontrar, é bucha. Mas calma, tem diferentes condições para a gente aprender essa análise de série branca. Tá legal? Vejam aí todo esse eixo primeiro. E guardem. Quanto mais eu caminho à esquerda desse slide, maior é o grau da minha patologia. Então, veja, para a direita, na seta azul, eu tenho o normal. Grande parte acontece na medula óssea. Né? Eu espero encontrar no meu sangue periférico os neutrófilos segmentados. Porém, quanto mais eu caminho para a esquerda, na seta vermelha, eu passo a ter ali as patologias, e as patologias mais severas, inclusive. Mas a gente fala disso mais tarde, tá? Vamos passo a passo. Bom, vamos discutir todas as células lá, então, da linhagem. Primeira delas, veja aqui na imagem, ó, mieloblasto. Mieloblasto. Tamanho bem grandão, compara ali com algumas hemácias que eu tenho do lado, tá bom? A gente diz, né, na classificação celular, que tem uma alta relação núcleo-citoplasma, olha para a célula, veja o tamanho do núcleo da célula, quanto de citoplasma tem, pouquíssimo citoplasma. O núcleo ainda está indiferenciado. Como esse núcleo está grandão, parece ali um vidro de banheiro, né, aquele vidro fosco ainda, bem frouxa. Por que ele tá, que a gente chama de cromatina frouxa? Justamente porque a cromatina, o DNA dentro desse núcleo, está todo relaxado. Né? Está tudo meio que funcionando. Essa célula ainda não tomou um rumo na vida. Ela não sabe o que ela vai fazer direito. Ela está começando a desligar alguns genes. E como que a célula desliga gene? Né? Condensando, deixando esse DNA ilegível na heterocromatina. Então começa a ter essa condensação. Esse é o mieloblasto, a primeira célula. Nucléolos nessas células são muito evidentes, posso encontrar até 5 nucléolos, mostra aí a seta nessas regiões mais claras. Bom, lembrando, professor, eu vou trabalhar em um laboratório de análises clínicas, eu preciso saber disso? Cara, você vai precisar saber disso, sim. Mas uma dica aí que eu dou, né? Quem está começando, não atropele processos, tá? Não queira já ir no topo de uma escada sem ter passado pelos degraus no meio do caminho. Aprenda primeiro, é o que a gente fala, quando a gente contrata uma pessoa recém-formada, ou depois da pós-graduação, que você já tem uma boa noção, vocês devem começar a trabalhar no laboratório como analista júnior. Muita gente, né, devido à formação cada vez mais generalista da graduação, contrata uma pessoa como técnico, treina essa pessoa graduada como técnico, depois passa para analista júnior. Essa pessoa começa, então, a ter experiência, depois, 5 anos, por exemplo, passa como analista sênior. E aí, essas buchas maiores, é claro, quem que vai analisar, né, na hierarquia do laboratório? O profissional mais antigo. Algumas vezes, inclusive, médicos vão participar. Tá? Às vezes a gente tem um comunicado com um médico hematologista, quando a gente depara com casos assim, a gente troca uma ideia com o hematologista. Posso mandar uma lâmina aí para você dar uma opinião? Essa troca de informações é muito importante. Tá? E hoje, inclusive, tem uma arma a nosso favor, né, que é o WhatsApp, fotos no celular. Tá bom? Então, assim, não se assustem, tá? Eu vou mostrar para vocês várias células aqui, tá? Célula, a gente aprende a identificar observando, tá? Não tem como treinar o olho se não for assim, tá legal? Mas não atropelem caminhos, tá? Não atropelem caminhos. Não fique preocupado, eu não sei reconhecer, então, nossa, nunca vou aprender isso. Calma. Vai um passo de cada vez. Primeiro aprende o normal, depois você começa a ver as alterações e compreender as alterações. Beleza? Então, vamos lá. E na microscopia, tudo muito detalhe, tudo muito olho mesmo, na procura de, tá? Então, aqui mostra alguns nucléolos, posso ver até 5 nucléolos bem evidentes. Lembra que são células grandes, cromatina frouxa, grande, um núcleo bem grande, tá? Nucleolo bem evidente. Beleza. Não se esqueçam também que... Bom, vamos seguir, depois eu falo, tá? Bom, o citoplasma dessa célula é bem azulzinho, basofílico, então, quando for azul, né? Tem a característica basofílica, porque atrai o corante, beleza? Vai ficar azulzinho. Olha o núcleo grandão, alguns nucléolos ainda evidentes, legal? Mas percebam uma coisa, tem pouco citoplasma e a granulação nessa célula ainda não foi produzida, não tem grânulos, tá? A granulação está ausente. Bom,
A próxima célula desse percurso é o promielócito. Pró, vem antes do mielócito. Veja aí a célula agora. Mudou a carinha desse cara. Tá diferente, não tá? Olha o promielócito. Núcleo. A cromatina está em processo de condensação. É gradual o processo. Lembra? Não é assim, ó. Uma célula troca de roupa, vira outra célula. Ela se transforma. Então, dependendo do caminho que você encontrar essa célula, pode ser mais evidente ou menos evidente. Tá? Mas uma característica muito importante é que no promielócito você começa a observar uma granulação. Porém, essa granulação é o que a gente chama de granulação primária dos neutrófilos. Veja que são bem diferentes daquela granulação que eu mostrei no neutrófilo maduro, no neutrófilo segmentado. Tá? Então, a granulação no citoplasma é basofílica e tem uma granulação que a gente chama de grosseira. Veja, é bem evidente. Um contraste muito grande. Ok? O promielócito, a gente tem que lembrar também que ele vem amadurecendo aos poucos, né? E essa cromatina está em condensação, em constante condensação. Então, eu começo a ver cada vez mais nessa linhagem o núcleo com manchas mais escuras, que é justamente pontos onde a cromatina está mais condensada, mais condensada. Então, veja aqui o núcleo com pontos mais escuros, justamente porque a cromatina está condensando, ela se cora mais fortemente com o corante ali. Beleza? Esse é o promielócito. Agora, veja as duas células lado a lado. Qual que é a diferença mais evidente entre o mieloblasto e o promielócito? É bem evidente. Primeira coisa, bateu no olho. Granulação mais grosseira. Núcleo grande, tá? Apesar ali do mieloblasto, o núcleo ser muito maior do que o promielócito. Essa é uma característica para responder essa pergunta. Mas, ó, no promielócito, nós já temos granulação grosseira, mas tem grânulos, coisa que no mieloblasto eu não tenho. Tá bom? Aí, nessa imagem que eu coloquei para vocês, não segue muito a regra de tamanho, porque eu mexi nas imagens, tá? Mas a gente pode lembrar também que o mieloblasto é maior do que o promielócito, tá bom? Tudo bem? Então veja ali as diferenças. Compare as duas células, bate o olho nas duas e guardem bem as diferenças. Bom, a próxima célula é o mielócito. A cromatina ainda está condensando, porque o mielócito ainda não é um neutrófilo segmentado. Ainda vai formar. São células no meio do caminho, no meio do percurso. O mielócito já possui uma maior condensação da cromatina, a cromatina já está bem mais forte, o núcleo começa a ter aquela imagem de segmentar, então ele já começa a ficar um pouco ovalado, né? Veja na seta aqui, tá bom? O núcleo começou a tomar uma cara de segmentado, ainda não segmentou, bom? Então é por isso que ele tem um formato irregular, ovalado. O nucleolo, tá? Apesar de estar aparecendo aqui para vocês, até a imagem aqui, mas geralmente é ausente, tá bom? Posso até observar alguns nucleolos, apesar de ser um pouco difícil a visualização. Agora, nessa imagem, eu mostro aqui para vocês outras duas células que são bastões, tá bom? Esse mielócito, lembra que ele vai segmentar, o núcleo dele vai adotar outro formato que é do bastão, tá? Mas nesse caso do mielócito, nós temos uma substituição, nós iniciamos aqui uma substituição da granulação, daquela granulação que vinha, que a gente chamava de granulação primária, aquela grosseira, azul bem forte, bem marcada, né, grossa, justamente por conta disso, ela começa a ser substituída pela granulação secundária, mais fina, mais branda, mais neutrofílica. Legal? E essa granulação começa, essa substituição da granulação inicia aqui. Tá legal? Inicia aqui essa substituição de granulação da primária para a granulação secundária. Agora, observe ali as diferenças. Qual é a diferença mais evidente entre o promielócito e o mielócito? Obviamente, núcleo e a substituição da granulação. O promielócito possui granulação grosseira, que é a granulação primária. O mielócito já possui alguns grânulos grosseiros ali? Possui, porque é gradual. É gradual. Mas eu começo a ter aqui uma maior produção da granulação secundária, daquela granulação que vai persistir para a linhagem neutrofílica, para os neutrófilos finais. Legal? Bom, chegamos no metamielócito, né?
Metamielócito já possui ali aquele núcleo reniforme, a célula ainda é grande, tá bom? Reniforme, identeado, né? É a descrição que os livros trazem, é justamente esse formato de rim ou feijão, né? Algumas pessoas colocam, inclusive, núcleo, parece com um monócito, mas não é, totalmente diferente. Inclusive, essa célula é maior que o monócito, tá? A cromatina já mais condensada, tudo bem? Mais condensada. Esse é o metamielócito. Esse é o metamielócito. Percebam, então, que a célula ainda não segmentou o núcleo, ainda não formou os neutrófilos, tá bom? E é gradual o processo. Olha a granulação nesse citoplasma, tá? Olha a granulação nesse citoplasma, já mais fina, já tomou mais uma cara, né? Já está mais parecido, cada vez mais parecido com o neutrófilo segmentado. Inclusive, o tamanho das células já diminuiu. Compare aí com as hemácias que a gente tem agora e com as hemácias que a gente tinha antes. Ok? Então, no meta, nós temos essa substituição praticamente completa aí da granulação também do citoplasma, com essa granulação mais neutrofílica. Agora, compare, né? Qual é a diferença mais evidente entre o mielócito, à sua esquerda, e o metamielócito, à sua direita? Olha o citoplasma, olha o núcleo, tá? Olha o núcleo. Bom, o núcleo ali parece um amendoim, né? Parece um rim ali, bem próximo de um rim. É o formato de um rim. Bom, a próxima célula que eu tenho é o neutrófilo. Neutrófilo em bastão, bastonete, neutrófilo não segmentado. Nesse tipo de neutrófilo, eu já tenho a granulação secundária, repleta da granulação secundária, que é a granulação mais fina, mais branda, neutrofílica. O núcleo, ele chegou praticamente na última etapa, ele está quase segmentado, quase formando os lóbulos, mas ainda não segmentou, tá? Então, ele está no meio do caminho entre o metabielócito, não, né? Mielócito, desculpa aqui, eu não tinha visto esse erro aqui. Tá? Metamielócito. Então, é a última etapa, entre o metamielócito e o neutrófilo segmentado. Então, o núcleo está quase segmentando, o núcleo já está mais fino, a célula já diminuiu de tamanho também. Tá? Então, veja, nessa seta aqui, ó, eu mostro um bastonete mais jovem do que esse outro bastonete aqui, ó. Vou chamar de A aqui e vou chamar de B, esse outro. Por que que eu sei que A é mais jovem que B? Olha o núcleo. O núcleo de A, ele ainda não está menos segmentado do que o de B. E eu lembro que o neutrófilo tem núcleo segmentado, tá? Mas ainda não segmentou, ainda está bem espesso essa passagem aqui. Opa, então isso aqui não é o neutrófilo segmentado. Esse é não segmentado. Eu considero esse como um bastão. Mas, professor, é muito sutil essa diferença. É. E lembra que é um processo gradual mesmo, gente. Tá? Pode ter células aí no mesmo campo que eu vou ficar confuso se é um bastão, se é um meta. Pode. Depende do estágio que cada um está. Não é um processo pontual. Eles não trocam de roupa e se transformam cada célula. Ele vai se transformando e vai ter ali momentos que você vai se deparar num campo e vai pensar, opa, isso aqui é um meta ou é um bastão? Opa, isso aqui é um bastão ou é um segmentado? É natural, é normal, tá? Isso é natural e é normal você acontecer com você. Outra coisa que acontece entre laboratórios grandes, principalmente que tem diferentes analistas, é esse alinhamento entre os diferentes analistas. Então, ó, vamos trocar uma ideia. Eu considero esse aqui um bastão. Você considera esse aqui o quê? Ah, eu considero segmentado. Isso é natural, é normal de acontecer. E essa conversa, esse alinhamento entre os analistas é muito importante. É extremamente importante. Ó, é muito importante a troca de ideias entre laboratório e médico, fundamental, eu diria. Mas, cara, você não pode querer uma comunicação direta com o médico sem os seus analistas se comunicarem entre si primeiro. Então, o laboratório tem que estar bem integrado primeiro, para depois isso extrapolar para médico, porque aí fica um negócio coerente, né, gente? Tá? Então, essa troca de ideias, esse treinamento contínuo, tá? Eu gosto de fazer, o meu laboratório está começando, né? Hoje eu só tenho de analista, assim, só o Otávio e eu, por enquanto, né, que faz a análise.
mas o que eu pretendo fazer esse treinamento contínuo, essa troca de ideias contínua. Se pudesse ser uma troca de ideia entre diferentes analistas, diferentes laboratórios, melhor ainda. Tá? Então, quem trabalha em laboratório e de repente quer fazer umas mesas redondas, quer trocar uma ideia, vamos fazer, eu topo. Tá? A troca de ideia, um café mesmo ali, uma hora do café, toma um café e troca umas ideias de exames lá, vamos sim fazer isso, porque isso é extremamente importante. Tá? Muita gente trabalha anos na área, mas está acomodado, tá bom? E não se atualiza, tá? E aí, né, um erro que eu já vejo muito, as pessoas trabalham há tanto tempo na área, fica falando assim, nossa, mas esse pessoal da graduação está saindo sem saber nada. Mas não se esqueça que você não nasceu sabendo. Você teve que aprender. E esses caras que estão saindo da graduação estão agora no primeiro passo. Então, galera, vamos lá. Degrau por degrau, vamos por partes. Ninguém nasceu sabendo. Legal? Isso é muito importante. Tá? E na área, galera, eu vejo muito isso. Pessoas só falam, ninguém sabe nada, mas, galera, vamos pegar para ir gradualmente também, vamos também, que o pessoal que está saindo da faculdade também, vamos ter um pouco mais de boa vontade aí, vamos agarrar firme aí, que todo mundo chega no mesmo ponto lá, ninguém precisa se apoiar em ninguém, ninguém precisa pisar em ninguém, vamos junto. Legal? Só aí uma dica para a galera aí. Bom, essa imagem aí, desculpa até pela imagem, né? Eu não vi que ela ficou ficando meio quadriculada aí, meio pixelada. Mas veja que essa célula, né, o núcleo do bastonete, né? Ele tem forma de bastão, por isso é chamado de bastão ou bastonete. Perceba que o núcleo no bastão não segmentou, tá? A cromatina, o núcleo tomou esse formato e o núcleo ficou mais escuro justamente porque o núcleo condensou mais e isso alterou, inclusive, o formato do núcleo. Agora, olha a diferença entre, né, o metamielócito à sua esquerda e o neutrófilo bastão à sua direita. Tá legal? Olha o núcleo principalmente. Tá legal? Olha o núcleo, tá? Ali nós temos, então, o metamielócito, o núcleo mais gordo, tá? Mais gordo, e o neutrófilo bastão ali, quase segmentado, né? Veja aqui, ó, ainda não segmentou, está quase segmentado. E a granulação ali mais evidente um pouco no bastão. Tamanho da célula também já é um pouco menor, tá bom? Mais sutil essa diferença. Pode ter casos que você vai ficar em dúvida, então guardem que pode, lembre que é um processo gradual, às vezes você vai achar que é um bastão, é um meta, mas aí vai de troca de ideias, e ali, observando ali o fundo, comparando com outras células, você vai chegar na decisão. Claro, que quando você começa a observar a metamielócito, assim, por uma foto só, às vezes fica difícil você perceber essa diferença, mas quando você está diante de um quadro que você observa muitas células assim, são lâminas que você perde mais tempo para fazer a leitura, tá? Você demora mais tempo para fazer essa leitura. Chegamos, então, no neutrófilo segmentado, aquela célula pronta, que está no sangue periférico, todo bonitão, etc, etc, etc. Esse é o neutrófilo segmentado, a carinha dele. Perceba o núcleo. O núcleo segmentou. Não é multinuclear, tá? É o mesmo núcleo que segmentou. Veja que tem ligação entre eles, por isso é lobulado, tá? Tem ali as carinhas de emoji, né? As carinhas engraçadas. Beleza. Então, núcleo segmentado. Núcleo segmentado, considero como neutrófilo segmentado. Acho que bem evidente. Né? Quando a gente compara os dois, veja o neutrófilo segmentado à sua direita, compare com o neutrófilo bastão à sua esquerda. Tá legal? Beleza? Tranquilex? Então, olha lá. Dentre todos os leucócitos, os neutrófilos são os mais prevalentes do sangue nos esfregaços sanguíneos. Por isso, devem ser analisados minuciosamente, porque você observa detalhes desses neutrófilos. Professor, não tem as outras células, eu não tenho que também dar ênfase às outras células? Também, obviamente, mas são nos neutrófilos, na linhagem neutrofílica, que você vai evidenciar as maiores alterações do citoplasma. Desculpa, na leitura da lâmina. Tá legal? Principalmente patologias associadas à linhagem mieloide. Eu ainda não falei para vocês da linhagem linfóide. Tá legal? Então, galera, agora que vocês viram, né, a leucopoiese, e em especial quando a gente falou de neutrófilos, vocês observaram e compreenderam esse eixo, que o sentido vai da esquerda para a direita,
nós então concluímos que quanto maior a prevalência das células que estão à esquerda no meu sistema, no meu eixo aqui, como eu escrevo, né? Geralmente eu escrevo, né? Da esquerda para da esquerda para a direita, quanto mais eu caminho para a esquerda, eu passo a ter o que a gente chama de desvio à esquerda. Então, veja, eu tenho que ter quem no sangue? Neutrófilo segmentado, que está à minha direita no esquema, não está? Mas e se eu começo a ter um aumento dos neutrófilos bastonete? Opa, eu tenho um desvio à esquerda. Isso que a gente chama de desvio à esquerda. Mas e se eu tenho a presença de metamielócito? Desvio à esquerda. E mielócito? Está à esquerda, não está? Desvio à esquerda. E proamielócito? Está à esquerda, não está? Desvio à esquerda. E o mieloblasto? Aí está na enxada, mas ainda é um desvio à esquerda, tá bom? Então, veja, à direita eu tenho o neutrófilo segmentado, conforme eu caminho para a esquerda, conforme eu começo a observar o aumento das células que estão à esquerda nesse processo, eu passo a ter o desvio à esquerda. Mas desvio à esquerda não é tudo igual, depois eu vou falar com vocês também de escalonamento. Desvio escalonado à esquerda, ou desvio não escalonado à esquerda, mas isso é um passo depois, é um aprofundamento. Tá legal? Então, galera, de bate-pronto, essa é a primeira parte. Eu sei que tá longa um pouquinho, a gente tem aí mais algumas aulas. Eu vou ver se eu gravo ainda hoje, coloco nesse post mais uma aula, tá? Mas, galera, eu sei que é difícil, que tem que assistir, voltar ao vídeo, tá longo demais. Mas quando puderem assistir o próximo vídeo aí também, vai ser bem bacana, tá bom? Então, essa é a primeira aula sobre os leucócitos, tá bom? Vou falar um pouquinho com vocês na próxima videoaula sobre a cinética dos leucócitos, tá bom? Essa é a primeira aula para a gente bater o olho, identificar as células e aprender quem é quem dos leucócitos ali, tá certo? E na aula prática, galera, seria importante que vocês tenham visto pelo menos esse vídeo, tá? Se você assistiu esse vídeo inteiro, beleza, vamos para a aula prática, fazer leitura de lâmina, que é o que importa para a gente nesse momento. Tá bom? O próximo vídeo aí dá para assistir depois, tranquilamente aí. Depois eu mando para vocês, mas aí vai ter até um exercício no final desse próximo vídeo. Beleza, galera? Então, até mais. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima.